Boa noite a todos, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muito prazer nessa noite que nos foi proposta trazer uma palavra do Dia dos Namorados, né? Nessa sexta-feira. E é com muita alegria que nós vamos falar algo, porque estamos com saudade da igreja, estamos com saudade dos irmãos, estamos com saudade dos cursos, com certeza das reuniões entre membresia, liderança. E nessa noite nós queremos falar algo sobre casamento em momento de crise. Casamento em tempo de crise, né? Então o que nós iremos falar e observar? Pensar em crise no momento atual em qual vivemos, uma mudança brusca que aconteceu no país, no mundo, na economia, na globalização, uma mudança brusca nos nossos relacionamentos familiares, relacionamento cristão. Então, foi nos proposto isso, mas para que nós possamos entender o que está acontecendo conosco, nós precisamos entender primeiramente o que é crise. Casamento em tempo de crise. Crise no âmbito da psicologia do desenvolvimento ou a psicologia do autoconhecimento, nós precisamos entender que é uma situação de mudança a nível biológico. Biológico, ele se difunde em emoções, sentimentos, ou seja, a área emocional e sentimental, psicológico ou social. Então, a crise no nosso desenvolvimento, ela traz para nós um desequilíbrio, uma mudança. E às vezes esse desequilíbrio, essa desestabilidade emocional vai trazer uma ruptura em tudo aquilo que nós achávamos que estava nivelado, tudo aquilo que nós achávamos que estávamos bem, na nossa zona de conforto, vai trazer mudança, vai trazer ruptura, porque crise é isso. É uma mudança brusca, é uma ruptura brusca. E a crise, então, nós podemos definir que é como uma fase, é uma perda, são substituições rápidas, que foi o que aconteceu no Brasil, no mundo. Então nós precisamos entender também que a crise, quando estamos em crise, ou o nosso casamento, ou o nosso relacionamento está em crise, nós precisamos se colocar no lugar da outra pessoa que está passando por crise. Ou seja, mudar o nosso foco, mudar os nossos pensamentos, porque a pessoa que está em crise, ela muda os seus comportamentos, ela tem momentos de fases na vida dela, mediante a face da crise, ela vai passar por desestabilidade emocional, sentimental. E como é uma palavra sobre relacionamento, casamento em tempo de crise, nós podemos então entender que quando um casamento está em crise, mediante essa fase da crise, a pessoa se desestabiliza, o casal se desestabiliza, emocional e conjugal. E é fundamental que os cônjuges, que são os parceiros ativos desse relacionamento, eles entendam que a crise a qual eles estão vivendo pode ser subjetiva, mas também pode ser realista, que é o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos uma crise real do mundo na pandemia e que está trazendo para nós não só uma subjetividade, mas trazendo um relacionamento desestabilizado dentro do nosso casamento, que é o que está acontecendo. Nós temos recebido muitos irmãos com problemas familiares, problemas conjugais, relacionais, e até mesmo em pensamentos de divórcio, irmãos. Então eu preciso alertar a igreja, eu preciso alertar vocês, a mim mesmo, que nós não podemos deixar a crise evoluir, porque a evolução da crise nem sempre será benéfica. Às vezes ela pode ser benéfica, mas muitas das vezes maléfica. Temos observado reportagens dizendo que como nós sairemos dessa crise? Como sairemos da crise pós-Covid
E como sairemos da crise do nosso casamento pós-Covid? Muitos filósofos e sociólogos estão dizendo que nós sairemos melhores. Eu quero te dar uma palavra dura e dizer, não se engane. Busque a Deus para o seu relacionamento e para o seu casamento, porque só Deus pode nos melhorar como ser humano. Só Deus pode nos ajudar a ser humanos melhores em meio a uma crise. Então a crise, ela nem tanto pode trazer, muitas das vezes, mudanças externas e internas. Eu posso permanecer no mesmo nível de inércia. Posso passar por uma crise interna e existencial no meu casamento, mas eu vou permanecer do mesmo jeito após a crise. Porque eu não tive motivação, eu não quis mudar, eu não quis crescer, meu cônjuge não quis mudar, não quis crescer, não quisemos abrir mão das mudanças que precisavam ser feitas, de coisas que precisavam deixar para trás. E assim, a crise não vai mudar nada, não vai acrescentar nada. Pelo contrário, pode retirar mais do nosso relacionamento. Então, toda crise, ela conduz necessariamente a um aumento de vulnerabilidade. É o que está acontecendo com muitas famílias. Muitas famílias estão vulneráveis. Muitas famílias estão debilitadas nas suas áreas conjugais, emocionais, sentimentais. Mas nem toda crise necessariamente também é um momento de risco. Um risco para a separação, um risco para a briga, um risco para a discussão. A crise, às vezes, é um momento só de autoanálise e também de ajuda mútua um do outro. Então, podemos eventualmente evoluir negativamente dentro de uma crise. Ou podemos evoluir positivamente, ou seja, a crise ela pode ser positiva e negativa. Então, vai depender de nós, como casais, usarmos os recursos da crise e a sua intensidade da crise para vivenciarmos e ultrapassarmos a crise positivamente. O que é isso, pastor Éder? É nós aprendermos a amadurecer em meio à crise. A ser mais mansos, a ser mais humildes, a ser mais compreensivo. Às vezes teremos que falar as verdades, sim, sim, não, não. E isso é bom, mas sem ofender um ao outro. A crise, ela tem que ser vista de igual modo pelo casal. Estamos passando pela crise da pandemia. Estamos passando pela crise do isolamento. Estamos todos isolados dentro de casas. Mas o interessante é que estamos isolados dentro do nosso coração, também dentro das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Eu pergunto você, será que você nesta crise não se isolou do seu cônjuge? No meio desta crise dentro de casa, será que você não está longe? Você está isolado dentro de casa com ele, mas você está longe dele ou ele longe de você? Então, a crise é uma ocasião de crescimento. É uma evolução favorável. A crise produz essa evolução. Ela conduz a um crescimento. Ela cria novos equilíbrios para a vida do ser humano. A crise ela deve trazer um reforço na capacidade de amar o seu cônjuge. A crise ela tem que trazer um reforço não menos desagradáveis, mas mais favoráveis. Você tem que aprender, em meio à crise no casamento, a esse tempo de crise que nós vivemos, lembrar de quando você namorava, lembrar de quando você noivou, do início do seu relacionamento, que você ligava todo dia, que você mandava carta todo dia, que você mandava e-mail todo dia. Eu sou da época do fax, né? Da época que tinha o fax, que era muito acessível. E até hoje alguns órgãos usam, algumas pessoas usam fax. Então você mandava fax, você mandava e-mail, você mandava carta, você ligava. E você ligava para a sua namorada, para a sua noiva, para a sua digníssima, para o seu digníssimo. Simplesmente para ouvir a voz dele. Aí você ficava, desliga. Não, desliga você. Não, estou esperando você desligar. E ali você ficava 20, 30, 40, 1 minuto, 1 hora, 2 horas falando. Às vezes não tinha nada para falar, mas você queria ouvir a voz porque era agradável. Mas o casamento em tempo de crise muitas das vezes não é agradável. Nós não conseguimos ser agradáveis e nem fazer com que a pessoa se torne agradável a nós também. Então o casamento em tempo de crise ele tem que evoluir.
ele tem que crescer. Mas essa crise da pandemia tem levado muitos casais a, infelizmente, ao fracasso conjugal, ao fracasso emocional, espiritual, sentimental, porque eles não têm entendido que a crise pode ser positiva ou negativa. E no seu casamento você tem que fazer com que ela seja positiva, que você cresça, que você evolua, que você veja o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, o seu cônjuge, como você viu no início do seu relacionamento. A crise, ela evolui, não no sentido da regressão, mas no sentido da evolução. E ela evolui, meu querido amado irmão, para que você consiga ultrapassar no sentido de desenvolver todas as suas habilidades relacionais e conjugais com o seu cônjuge. Quando a crise é favorável e é vivida pelos dois, vocês vão ter sempre a ganhar. A crise, meu querido amado irmão, é algo que pode trazer maturidade para nós. E eu quero te dizer, você que vai decidir como que você vai sair da crise. Como que você vai precisar se liberar nesta crise. Eu vou te dar alguns tópicos, nós seremos bem rápidos, para a manutenção dessa crise. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 12 diz: concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal. Você tem que ter o mesmo modo de pensar do seu cônjuge. Você tem que nivelar o seu pensamento ao pensamento dele. Por que nós estamos nessa crise? O que está acontecendo conosco? Que nós estamos discutindo tanto, brigando tanto, não nos amamos mais, não nos beijamos mais, não nos elogiamos mais? Será que nós não estamos botando os pingos nos is? Então você tem que ter o mesmo pensamento, o primeiro tópico. O segundo tópico, demonstre compaixão. Tenha compaixão pelo seu cônjuge quando ele disser que ele está estressado, quando ela disser que ela está cansada, quando ela disser que ela não está aguentando mais. Eu estava estudando essa semana, observando uma pesquisa. Você sabia que a mulher que trabalha fora e em casa, ela acumula 6 horas por dia de trabalho? Se ela trabalha 8 horas fora, ela vai acumular 6 horas de trabalhos dentro de casa. Então, 8 mais 6, meu querido amado irmão, vamos ver aí, vai dar 8, 6, vai dar 14 horas acumuladas de trabalho. E ela nunca vai conseguir repor essas horas perdidas. Então, tenha compaixão pela sua esposa quando ela estiver cansada. Ajude ela. Tenha compaixão pelo seu marido quando ele trabalhar 12, 24, 36 horas, porque tem homens que têm essas escalas. Tenha amor fraternal um para com o outro. O que é isso? É o amor de sacrifício. É o amor de reconhecer o seu cônjuge, o amor de dedicar-se a ele, dividir as tarefas, de compreender, de ouvir, de saber calar-se quando for necessário. É o amor que você se sacrifica pelo próximo. É o amor que Jesus teve por nós. O amor ágape, ele se resume no amor fraternal. Sede misericordiosos e humildes. Jesus, ele ensinou essa palavra misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. O interessante é que eu quero misericórdia. Eu quero que todo mundo tenha pena de mim. Você já parou para pensar? Eu sou pobre coitado, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Epa, pera lá. Você tem que entender que você é amado por Deus em primeiro lugar. E você tem que se amar também. Mas você tem que usar de misericórdia para com o seu próximo, para que aquele que está mais próximo de você, que é o seu cônjuge, sinta verdadeiramente o seu amor e o amor de Deus pela vida dele. Sede misericordioso para com ela, para com ele. Não seja grosso, ríspido. E também seja humilde. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Estamos vivendo um tempo colérico e sanguíneo. Por mais manso que você seja, e eu seja, ou qualquer um de nós, temos visto muitos casais brigando, muitos casais com problemas por falta de humildade, por falta de ceder, de compreender, de ouvir. Você pode falar a verdade para o seu cônjuge, mas seja humilde no falar.
Não seja arrogante, prepotente, porque Deus mira de longe aqueles que são arrogantes. Não retribuindo o mal com o mal. Quantos casais se sentem ofendidos no momento de uma crise e quer retribuir o mal com o mal? Eu vou difamar ele, eu vou difamar ela, eu vou falar mal dele, eu vou falar mal dela, não me interessa. E esse momento de crise que nós estamos vivendo, irmãos, tem muitas pessoas retribuindo o mal com o mal. Muitos casais que estão passando por divórcio, passando por problemas conjugais e a casa está caindo. Porque não tem buscado a Deus na sua plenitude, na sua graça. Tampouco não ofenda seu cônjuge. Não grite com ele. Não fale mal dele, não fale mal dela. Não ofenda ele com palavras, nem ações, nem atitude, nem gestos e nem agressões físicas, meu querido amado irmão. Cuidado com a agressão física e cuidado com as palavras, porque às vezes a palavra dói mais do que uma agressão física. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que falar, não faça nada. Fique em silêncio. Deixa que Deus tome o controle, busque controle para daqueles que podem te ajudar. Em primeiro lugar, a Deus. E depois de um conselheiro, depois de um terapeuta, mas em primeiro lugar, ao Espírito Santo de Deus. Abençoe, ore, seja justo, tenha sentido na sua vida para o propósito a qual você foi chamado. Qual o propósito que você foi chamado para o seu casamento? É casar, permanecer casado até que a morte o separe. Ninguém casou pensando em separar. Ninguém casa pensando em separar. Pessoas que casam pensando em separar porque não se amam. Pessoa que casa pensando em separar é porque elas não conhecem o amor ágape, o amor sacrificial da cruz. Então, ame e entenda o propósito para o qual você foi chamado, para o qual você recebeu. Você recebeu um propósito de Deus no seu casamento. E o propósito de Deus no seu casamento, meu querido amado irmão, é que você seja feliz, minha querida amada irmã, até que a morte o separe. É você amar, é você se entregar, é você estar cada dia mais comprometido com esse relacionamento e compreender tudo aquilo que está ali dentro, todas as emoções, todos os sentimentos, a sua família, tudo que se envolve a um casamento. E nós temos também o versículo 10, portanto, quem quiser amar a vida e ver dia feliz, refreia-se a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não haja de falsidade. Ama a sua esposa, ama seu marido, tá? Afaste-se do mal, pratique o bem neste momento de crise. Compreenda, viva para Cristo. Busque a paz, irmão. A paz espiritual e a paz mental. A paz que vem do alto e transforma os nossos corações. A paz que vem de Deus. Busque a paz e persevere nessa paz. Dobre o seu joelho com a sua esposa neste momento de crise. Ore. Deite mesmo à noite, dê as mãos para ela. Converse, ore, peça perdão, peça desculpa. Sei que você queria uma palavra de amor, de sentimentos, de emoções, de beijinhos, de abraço. Mas você precisa melhorar o seu casamento nesse momento de crise. Então, eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre o seu casamento. O versículo 12 diz isso. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Você tem agido com justiça no seu casamento? Eu tenho agido com justiça no meu casamento? Pense neste momento agora. Entenda que os olhos do Senhor estão sobre sua casa. Os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos, sobre mim, sobre todos os da terra. E o interessante é que o versículo 12 completa assim: e os seus ouvidos atentos às suas orações. Fale para Deus: Deus, eu não estou aguentando essa crise da pandemia. Você já parou para pensar como era o seu dia antes da crise? Você acordava, tomava café, trabalhava, às vezes nem tomava café. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tomava banho, jantava e depois ia dormir. Às vezes orava, às vezes não orava. Agora você está 24 horas com o seu cônjuge. E o interessante, você já parou para pensar que nessas 24 horas que você está dentro de casa,
a cada minuto um defeito seu vem à tona, um defeito do seu cônjuge vem à tona, vocês estão se conhecendo melhor, vocês estão passando por uma prova de fogo, uma prova de amor. Deus está nos provando no nosso relacionamento e no nosso casamento, para aprendermos a amar o próximo, para aprendermos a amar as pessoas. E a palavra do Senhor diz: entretanto, a face do Senhor se vira contra aqueles que praticam o mal. Dentro desse versículo, dessa passagem, tem muitas coisas boas. E o contrário deles é o mal. Se eu não amo, se eu não demonstro compaixão, se eu não demonstro amor, se eu não sou humilde, se eu não sou misericordioso, eu sou uma pessoa má. E às vezes essa questão da pessoa má, Deus se afasta de nós dentro do nosso casamento. Então, meu querido amado irmão, eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês. Quero deixar essa reflexão para os casais. E quero concluir dizendo o seguinte: que estar casado é uma arte. Todo dia você pinta um pouco desse quadro. Então a Covid-19 está lhe dando a oportunidade de pintar um bom quadro ou um mau quadro. Um casamento durável para a vida toda, ele não nasce da noite para o dia. Ele é cultivado todos os dias. E o primeiro, nós precisamos entender que a nossa vida e o nosso casamento é muito curto para deixarmos de gozar a nossa vida e o nosso casamento com alegria, com gozo, com paz, e que sempre que possível com a pessoa a qual nós escolhemos para vivermos até que a morte nos separe. Aquela pessoa que nós escolhemos para ser a nossa companheira ou nosso companheiro quando casamos. E eu quero te dizer que não basta ter um casamento duradouro, mas você precisa ter um casamento saudável. E o interessante é que se você parar e perguntar para alguém que teve um casamento duradouro, ele não vai saber o que foi que ele fez para chegar até onde ele chegou. Mas é preciso entender e viver com alegria e felicidade. E mais do que aparências e conveniências sociais. Não viva de aparência e conveniência. É preciso construir um casamento bem verdadeiro, bem saudável, bem feliz, para que você possa permanecer casado e entender que isso é um privilégio, uma alegria, e não um dever enfadonho e sofrido. Então, essa crise não pode te trazer um sofrimento e te deixar enfadonho. Sorria, viva com alegria, até que a morte os separe. Boa noite.